Bem-vindo ao canal Escatológico. Quero ler aqui um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Diz assim: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Então vemos aqui que Paulo ele fala com Timóteo a respeito da oposição da falsa ciência, a falsamente chamada ciência. E eu quero mostrar para vocês algo bem interessante. E nós sabemos que essa oposição se encontra hoje dentro da própria cristandade. As pessoas que estão abraçando a falsa astronomia, o conceito de uma terra-bola giratória, também o conceito de espaço sideral, conquista espacial, e estão jogando isso para a cristandade como se fosse algo verdadeiro, como se fosse algo digno de admiração, os seres humanos que alegadamente pisaram na Lua, ou outros que construíram artefatos, estão adorando hoje. O tal de Oppenheimer está sendo adorado, um ser humano adorado, porque ele disse assim, eu me tornei a morte, a destruidora de mundos, O cara se tornou a morte. Gente, quanta gente está morrendo hoje, hein? Quanta gente não está morrendo hoje, outros estão nascendo. Foi o Oppenheimer que matou, Ele se tornou a morte. E dentro da própria cristandade, não há quem tenha coragem de chegar e falar: esse cara está mentindo, nunca fez um artefato para destruir o mundo, coisa nenhuma. Isso aí tudo configura oposições da falsamente chamada ciência. E isso já foi previsto. Vocês já ouviram falar no jogo do Steve Jackson, aquele RPG, New World Order. Então eu quero mostrar aqui para vocês algo bem interessante. Uma carta do jogo do Steve Jackson. Cego pela ciência. Então a ciência tem cegado, essa falsa ciência tem cegado as pessoas. Ao invés delas se aproximarem de Deus, elas se afastam. É aquele caráter do duplo pensar que essa falsa ciência tem. Aí diz assim: se nós soubéssemos o que estamos fazendo, não seria uma pesquisa, Então aqui está dizendo que eles estão criando muitas coisas aleatórias. Muitas coisas aleatórias. A começar, por exemplo, pela teoria da evolução. Certo? Que nós surgimos de algo aleatório. Então, os ditos cristãos, que acreditam aí que estão numa bola giratória, e que toda essa parafernália, essa linguagem científica, traduz alguma verdade, certo? Eles estão aí cegos pela ciência. Foram cegados. Não há muito o que fazer. Não há muito o que fazer, não. A gente simplesmente vai falando, vai mostrando, pede a Deus para abrir o entendimento deles. Mas, enfim, há outros interesses, Há outros interesses. Guarda o depósito que te foi confiado, a palavra de Deus, A palavra de Deus fala bem claramente aí a respeito da nossa realidade. E é por aí que devemos começar, Pela cosmologia bíblica. Isso é o fundamento, certo? Porque se tudo isso aqui que está escrito em Gênesis é apenas alegoria, é melhor acreditar no Darwin, certo? Melhor acreditar no Darwin, que cegou as pessoas, As pessoas ficaram cegas aí. Cegas pela ciência. E se vocês não sabem a respeito desse jogo, que ele foi criado em 1995, E projeta muitas coisas da agenda futurista, aquilo que estamos vivendo hoje. Aqui, alarmistas da ciência. Isso aqui é interessante. Aqui.
Combustão espontânea. Caramba, o que é isso? Aí, combustão espontânea. Sociedade de assassinos. Sinto muito, número errado. Ó. Isso aqui é um ataque instantâneo para destruir qualquer personalidade, a qualquer tempo. Aí. Muita coisa estranha está acontecendo no mundo. A Bíblia está cheia, repleta dessas referências, gente. Sobre a criação, né? O modo que foi criado. Aí, às vezes eu estou conversando com alguém, né? Aí eu falo assim, olha aí para o céu, rapaz. Olha para o céu. Por que ele é azul? Por que ele é azul, né? Porque o céu é azul. Aí eu falo, olha, porque acima de nós existe o oceano primitivo. E é o domo que nos protege desse oceano. Está escrito isso na Bíblia. Né? Está escrito que eles também, de propósito, tá? Está profetizado de propósito, eles negam que a terra foi retirada das águas e no meio das águas ela subsiste. Já tentaram mudar esse versículo em outras Bíblias, né? Salmo 148, o 4. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Então as águas louvam ao Senhor, as estrelas, o sol, a lua, tudo, né? Tudo. Então quando nós pensamos na criação, nós devemos pensar na criação criada por Deus, e não na inventada pelos homens. Então, quando nós louvamos a Deus, aí você está louvando a Deus, você tem que pensar na criação que Ele fez, não aquela descrita por esses caras aqui, ó, que escreveram esse livro, O Universo. Tá? A descrição dessa bola molhada, giratória, no espaço sideral. Né? Então, eu acredito que se você pensa assim, você está tendo uma ideia errada de Deus, né? Que Ele jamais criaria uma palhaçada dessa, essa bola aí. Tem até a bola, tem até a bola palhaço, né? Tem a bola palhaço, né? Que a NASA fez, aí colocou a Terra e a Lua assim, parece um narigão de um palhaço, com a boquinha triste assim. Acho que vocês já viram. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Em um instante foram criados. Não levou aí 65 bilhões de anos. Tem esse livro aqui, ó. Esse cara é herege até. Teilhard de Chardin, Fenômeno Humano. Já fiz vídeo sobre ele, sobre esse livro, sobre as ideias dele, né? Aqui, ó. Gente... O estofo do universo. Gente, é muito doido isso aqui, gente. É ficção científica do começo ao fim. E eles conseguem misturar Deus com essas coisas, tá? Então a falsa ciência. Catástrofes cósmicas, desagregações biológicas. Estou lendo aleatoriamente, tá? Tudo para eles é aleatório mesmo. Ou simplesmente parada de crescimento, ou envelhecimento. As representações pessimistas dos últimos dias da Terra têm em comum estenderem sem correção a vida inteira, as características e as condições de nossos fins individuais elementares, fraturas, doenças ou decrepitude. Tal é a morte do homem, tal a morte da humanidade. Olha aí, que fé, né, do cara, um jesuíta, a fé do cara. Hã? Uma fé na degeneração, enquanto nós temos fé na ressurreição, na restauração de todas as coisas. Tá vendo? Tá vendo? Não, o que é isso? E diz aqui, e os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Olha aqui. Os céus e as águas, né?
Lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Olha aqui, louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. As feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. Reis da terra e todos os povos. Isso aí. Maravilhoso. Jó 38:14. Para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela. Olha aqui. E se transformasse como barro sob o selo e se pusessem como vestidos. Aqui fala sobre o barro sob o selo. Olha aqui. Que interessante, hein? O gado adora a Bíblia do Carl Sagan. É isso aí. É o Pálido Ponto Azul. Tenho esse livro aqui também. Tudo que vocês pensarem aí desse Carl Sagan eu tenho. Eu era um grande boloide, pessoal. Era um boloide exemplar. Tanto que eu tenho muitos exemplares do Carl Sagan, né? Em 1990, Steve Jackson, inventor de RPGs, estava planejando seu mais novo jogo que se chamaria Illuminati, a nova ordem mundial. Jackson estava criando um jogo que iria reproduzir muito de perto o verdadeiro plano, a agenda dos caras, né, de encaminhar o mundo para essa nova ordem. E como é que ele conhecia esse plano? Ele conhecia o plano tão bem que recebeu uma visita do serviço secreto, pessoal, que tentou fazer de tudo para tirá-lo de circulação, impedir esse trabalhador, né, de lançar o jogo dele, né? Aí diz que isso foi em 1990, na manhã do dia 1º de março, sem aviso prévio, de 1990, uma força-tarefa dos agentes do Serviço Secreto, engraçado, né? Serviço Secreto também é igual a SS, né? SS. Acompanhados pela polícia de Austin e por pelo menos um perito civil da companhia telefônica, ocuparam os escritórios da Steve Jackson Games e começaram a examinar os computadores. A residência do autor também foi invadida. Muitos equipamentos foram apreendidos, incluindo 4 computadores, 2 impressoras a laser, alguns disquetes, época dos disquetes, e considerável quantidade de hardware de computador. Um dos computadores era o que armazenava e rodava o Illuminati BBS. A empresa SJ Games foi à justiça e ganhou ação, mas quase quebrou financeiramente. Tá vendo? Mas enfim, isso deve estar previsto na Bíblia também, né? As pessoas seriam dominadas. Tem uma carta aqui que fala sobre isso, gente. Que é um raio laser, que deixa as pessoas, né, totalmente hipnotizadas. Eu já falei isso aqui, né? Essas antenas digitais. Já falei muito sobre isso. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui na capital federal. Tem aqui, ó, antena digital. Antena digital do DF aqui, ó. Isso aqui, pessoal, esse treco aqui, que eu acho horroroso, essa coisa ridícula aqui, né? A mídia fica dizendo, ai, a obra do Steinmeier, né? Essa coisa feia aqui, é ridícula, né? Isso aqui, ó. É ridículo isso aqui. Você vê isso aqui de todo local que você está. E agora, como está o sol muito forte aqui, aí eu estava indo para o trabalho esses dias, acho que foi ontem, anteontem, o sol batendo aqui, ó, batendo nessa cúpula aqui, ó, e muito forte, fica um brilho, sabe? Um brilho muito forte. Isso aqui é uma coisa fálica, né? Dá para imaginar o que é. Diz que o cara se inspirou numa flor. Tá certo. Eu acredito. Então essa antena aí, com certeza tá, né, lançando sinais direto na nossa cabeça, né? Direto. Para poder aí controlar as nossas mentes. Com certeza. Aqui, supernova. Aqui, ó, a falsa ciência aí.
supernova, né? Que eles dizem que o Sol... Estão falando aí, eu acho que eu vi também aquele Sol da NASA dizendo que tem mancha, e essa mancha pode se transformar em esses flashes, né, em explosões solares, podem atingir a Terra. Então é isso. É isso aqui, né? A supernova era um Sol, né? O Sol encolhe, vira uma anã vermelha, explode, vira um buraco negro. Uma singularidade. Aí 2001, ó. Uma Odisseia no Espaço. Foi isso aqui que virou filme, né? Olha aqui, é a edição comemorativa. E é no formato, né? No formato do monolito que teria dado inteligência aos macacos. E também... posteriormente foi encontrado pelas gerações futuras de humanos evoluídos lá na superfície da Lua. Então a história é essa, tá? Aí eles seguiram o sinal até Júpiter. Eu tenho uma edição que tem as fotos do filme. Tem as fotos do filme. Aí esse monolito manda uma mensagem. Aí ele trata também daquela inteligência artificial, né? Do HAL, que é o computador lá da nave. E o computador se torna rebelde. Doideira. Isso aqui é muito louco. Então é a religião da falsa ciência. Né? Eles têm a narrativa lá deles para se contrapor à narrativa verdadeira que está na Bíblia. E eu vi no canal Sétima Visão um react bem interessante do Gilvan. Há um rapaz lá, um cara lá, que deve ser ateu, né? A religião dele é ateísmo, né? É o ateísmo. Ele acha que ele não é religioso. Eu sou ateu, né? Deve falar com a boca cheia de baba. Eu sou ateu, né? Deve falar pra mãe, pro pai, pra avó, pro papagaio, pro cachorro. Eu sou ateu, aí baba. Ah, chega aquela baba assim, ó, nojenta, né? Eu sou ateu, eu sou ateu, sou ateu, eu sou ateu, eu sou... Mas a baba está dentro da mente dele, depauperada pelo pecado, né? Aí o cara fala lá, porque todos os terraplanistas, eles são religiosos, como se isso fosse algo negativo. E talvez ele tenha se referido à religião como aquele que crê, né? Eles creem nas escrituras sagradas. Interessante, né? Os povos antigos... eles não sabiam o que era a escritura sagrada e eles acreditavam que a terra era um plano estendido, coberta por um domo. Mas eles não eram religiosos, tá? Não eram, correto? Porque eles não criam nas escrituras, não existia escritura, tá? Mas eu vou dizer aqui, ó, esse livro, 2001, vamos ver quem que é o religioso, ô mané. Eles não têm religião, tá? Esses paspalhos aqui, ó, da ficção científica, eles não têm religião não. Aí tá aqui, ó, para Stanley, in memoriam. Então o Arthur C. Clarke, né, ele escreveu uma nota, um pré-prefácio, e escreveu aqui, para Stanley, que é o Stanley Kubrick, que fez lá o filme do livro. Pouco mais de 2 semanas depois de escrever as palavras do prefácio a seguir, recebi a chocante e completamente inesperada notícia de que Stanley Kubrick havia morrido aos 70 anos de idade. Ele estava planejando uma promoção especial do filme no ano de 2001. Estou muito triste porque não poderei compartilhar a ocasião com ele. Embora tenhamos nos encontrado apenas algumas vezes ao longo das 3 décadas após o término das filmagens de 2001, permanecemos em contato amigável, conforme demonstrado pela generosa mensagem que ele enviou à BBC quando apareci no programa This Is Your Life. Foi uma mensagem que ele enviou ao programa da British Broadcast Corporation, que é a BBC, né? Lá no Reino Unido, e deve ter ido ao ar. Aí está aqui, ó, 22 de agosto de 1994. Caro Arthur, lamento que o trabalho no meu filme me impeça de estar presente na grande homenagem a você esta noite. Você é merecidamente o escritor de ficção científica mais famoso do mundo. Você fez mais do que qualquer um para nos dar
uma visão da humanidade deixando o berço da terra para alcançar nosso futuro nas estrelas. Agora ele vai falar do Deus dele, tá? Onde inteligências alienígenas podem nos tratar como um pai, quase Deus. Ou possivelmente como um padrinho. Ou aqui é um trocadilho, é Godfather, né? O poderoso chefão, aquele filme famoso com Marlon Brando. O poderoso chefão significa o padrinho, é Godfather em inglês. Então aqui é ou possivelmente como um padrinho. Qual o desejo deles, na verdade? Substituir o Deus verdadeiro por um falso Deus e as verdadeiras escrituras por um livrinho qualquer escrito por um depressivo Carl Sagan, por exemplo. Ou seja lá o que for. Qualquer escritura que vá contra as verdadeiras escrituras, contra a Bíblia Sagrada. Só isso. Em todo caso, estou confiante de que quando este programa que viajará para sempre pelo universo... Ah, tadinho. Um dia chegar a atenção deles. Eles também desejarão homenagear você. O cara está falando de demônios, rapaz. Alienígenas. Pesquisem aí sobre Jack Parsons, um satanista que criou o laboratório de propulsão a jato da NASA. Deus deles é Satã, rapaz. Eles também desejarão homenagear você como um dos mais visionários e importantes arautos de sua existência. O cara é um profeta de demônios. Arauto. Anuncia os demônios. Os ETs, se você conhece a verdade, você sabe, extraterrestres são demônios. Mas se as futuras gerações terão a oportunidade de conhecer isso ou não, aí vai depender da resposta à sua pergunta favorita. Existe vida inteligente na Terra? Um cara desse não é nem um pouco inteligente. Porque se ele fosse inteligente, ele daria glória ao Deus verdadeiro. E eles propagam uma religião falsa. Isso aqui, ó. A chegada da era interespiritual. Isso aqui é a reunião da ciência, entre aspas, com a religião mundial. É isso aqui, ó. Certo? É uma visão integral pós-moderna sobre o âmago das religiões, que anuncia o surgimento de um novo tipo de espiritualidade aqui. O que é isso, cara? Com potencial para mudar nossas vidas. Gente, olha só que pretensão desses caras, hein? E com elas o futuro da humanidade. O que é isso? Ó? Uma obra que irá transformar para sempre nossa compreensão do ser humano e que pode se tornar pedra. Olha aqui, isso aqui é muito sério, pessoal. E que pode se tornar pedra fundamental do combate ao fanatismo religioso dos dias de hoje. Aí vocês tiram a conclusão de vocês, né? É coisa que... Né? E já tá aí, ó. Isso aqui deve ser livro de cabeceira desses caras, pô. Que tá lá na maior loja maçônica do mundo, que é a ONU, né? Com certeza. Se já está traduzido para o português, então é isso, eles querem acabar com todas as religiões, tá? Eles querem acabar até mesmo com a crença na palavra de Deus. E aí, ó, e combater o que eles chamam de fanatismo religioso. E esses tipos aqui, ó, esse jesuíta aqui, por exemplo, ajudou nisso aqui. Ó. Eles estão sempre aí, né? Espalhando aí a mentira deles. É 2 Tessalonicenses 2:11. Fala aqui, ó. Então tudo que a gente falou hoje se encaixa aqui, ó. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Operação do erro aqui, ó. Para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aí muito antes daquele show de Truman, tá? Os caras já fizeram uma comédia, dura uns 10 minutos, assim, 5 minutos, sei lá, uma sketch, né? É TV pirata, o mundo é falso. Ó. É isso aqui, ó, TV pirata, o mundo é falso, tá? Depois pesquisem aí, é 4 minutinhos, ó. Depois pesquisa aí. Eu achei bem engraçado e bem revelador, tá? Bem revelador. Pesquisem aí depois, que vocês vão gostar. Eu ri muito.